bom dia, então. A nossa aula de hoje é sobre a segunda parte do estudo da função afim. Nessa aula, a gente vai trabalhar sobre a construção ou a representação do gráfico da função afim, a raiz ou o zero da função afim e também realizar o estudo do sinal da função, para verificar quando os valores da imagem dessa função são positivos e quando o valor da imagem dessa função é negativo. Para iniciar, então, nós vamos relembrar alguns conceitos fundamentais sobre o que é uma função afim. Então, ali na parte em azul, destacado nessa tela, nós temos assim: função afim é toda função cuja lei de formação pode ser escrita na forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais e x pode ser qualquer número real. Ou seja, uma função é chamada de função afim toda vez que ela é definida por uma equação do primeiro grau, aonde a variável x da função não apresenta nenhum tipo de expoente e os valores de a e b, que correspondem a números reais, são chamados de coeficientes da função, sendo que a é coeficiente angular e b é coeficiente linear. Nesse caso, eu coloquei 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo, a função f de x igual a 2x mais 5, onde o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 5. Essa função é conhecida, então, como função afim. No segundo exemplo, eu coloquei f de x igual a menos 7x, onde o coeficiente angular é menos 7 e o coeficiente b é 0. Nesse caso aqui, nós temos um caso particular. Sempre que o coeficiente b for 0, essa função é chamada de função linear, porque ela não tem esse coeficiente. É o tipo de função que o gráfico vai passar na origem do plano cartesiano, lá no ponto 0, 0. E o terceiro exemplo, f de x igual a menos 5, onde o coeficiente angular é 0 e o coeficiente b é 5. Nesse caso aqui, como o coeficiente angular é 0, essa função é chamada de função constante. E para a gente poder construir o gráfico de uma função, nós precisamos, de início, formar pares ordenados, que vão poder ser representados no plano cartesiano para a gente representar o gráfico dessa função. Uma função afim, independente dela ser afim, linear ou constante, a representação gráfica dela sempre vai ser feita por meio de uma reta. E como que eu represento essa reta no plano cartesiano? Então, vamos acompanhar o exemplo que eu coloquei aqui. Construir o gráfico da função f de x igual a 3x mais 2. Eu preciso montar uma tabela de valores, onde eu vou atribuir valores para x e vou encontrar valores de y. Os valores de x é eu que defino, porque o x é o domínio dessa função. Então, normalmente, nós utilizamos do menos 2 até o 2 positivo. Aqui eu não coloquei o 2 positivo, porque nós encontraríamos um valor de y bem elevado na hora de representar o gráfico aqui. Mas, normalmente, são colocados 5 pontos. Como que eu calculo eles? Eu venho aqui, então, para x igual a menos 2, eu vou trocar esse x pelo menos 2. Então, 3 vezes 2 negativo dá 6 negativo. 6 negativo mais 2, menos 4. Então, o primeiro valor de y, menos 4. Depois, para x igual a 1, eu venho aqui na formulazinha da função e troco o x por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2, 1 negativo. E vou obtendo os valores. 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. E aqui, se eu tivesse 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 daria 8. Viria um ponto aqui assim. Feito isso, eu tendo os valores de x e os valores de y, eu vou formar os pares ordenados. Cada par ordenado representa um ponto. Esses pontos é que eu vou botar no plano cartesiano. Observem aqui. O primeiro ponto, menos 2 para x até o menos 4 de y. Segundo ponto, menos 1 para x até o menos 1 do y.
Terceiro ponto, 0 para x, então sai da origem, e 2 positivo para y. Quarto ponto, 1 positivo para x e 5 positivo para y. Unindo esses pontos, eu vou obter a reta que representa o gráfico dessa função. Continuando, então, agora nós temos o exemplo da construção do gráfico de uma função linear, g de x igual a menos 2x, que é aquela onde o coeficiente b é igual a zero. Para essa função, nós temos que ter claro que ela sempre vai passar no ponto 0 e 0. Então, eu vou escolher um dos valores do x igual a 0, ou aqueles outros 5 valores, certo? Mas, calculando com 0 e 1 positivo, eu já consigo determinar o gráfico dessa função. Então, quando x vale 0, menos 2 vezes 0 igual a 0. Formou o ponto 0 e 0, que corresponde à origem. Quando x vale 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, formou o ponto 1 e menos 2. Vindo para o plano cartesiano, tá? Vindo para o plano cartesiano, eu vou marcar o primeiro ponto, 0, 0, que é na origem, que esse é um ponto característico de toda função linear, sempre. E vou marcar o outro ponto, 1 positivo para x e 2 negativo para y. E vou traçar uma reta que une esses dois pontos. Essa reta, então, corresponde ao gráfico dessa função linear. Lembrando um detalhe importante, que o gráfico da função linear sempre é uma reta que passa pela origem, pelo ponto 0 e 0, certo? E também é importante lembrar que como o gráfico é representado por uma reta, tá? Na geometria, nós aprendemos, lá nos postulados de Euclides, que 2 pontos já determinam uma reta. Então, eu não preciso mais do que 2 pontos para poder construir o gráfico de uma função. Beleza, gente? Prosseguindo, então, nós temos construção do gráfico de uma função constante. Para essa função constante aqui, como não existe coeficiente angular, o que é o coeficiente angular? É aquele que determina o ângulo de inclinação da reta, se ela tem inclinação ascendente, inclinação descendente, assim sucessivamente. Como ele não tem coeficiente angular, o gráfico dessa função aqui vai ser uma reta paralela ao eixo x, elas nunca vão se cruzar. Então, não tem o que nós calcularmos nesse caso aqui. Para qualquer valor que eu atribuir para x, o y vai ser o mesmo, vai ser o menos 3, porque é o coeficiente linear. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto, menos 1 e menos 3. O segundo ponto, 2 e menos 3. Observam que essa reta aqui, verde, que é o gráfico da função h de x igual a menos 3, é uma reta paralela ao eixo x, porque ela é uma reta constante. Independente do número que eu colocar aqui para x, o y sempre vai ser menos 3. Continuando, então, nós temos os conceitos agora de função afim, crescente e decrescente. Vocês devem ter observado na representação gráfica que alguns gráficos são ascendentes, outros gráficos são descendentes. Isso é uma característica que a gente diz que é a variação da função, como crescente ou decrescente. Então, aqui eu vou explicar bem para vocês quando que uma função é crescente e quando que ela é decrescente. Bom, de modo geral, nós dizemos que uma função do primeiro grau ou uma função afim é crescente quando esse coeficiente a aqui é um número positivo, ou seja, a maior que zero. Então, aqui na frente do x, tendo um número positivo, essa função vai ser crescente. Nós observamos no caso daí do y, que os valores sempre vão do menor para o maior. E na representação gráfica, quando eu vou representar ele, que os pontos vão vir aqui de baixo lá para cima, certo? Então, para a função ser crescente, obrigatoriamente esse coeficiente a aqui, o coeficiente angular, tem que ser um número positivo. Já para a função ser decrescente, nós observamos que esse valor do coeficiente a aqui é um número negativo. Então, a é menor que zero. Quando nós montamos a tabela dos pontos, nós observamos que o y sempre diminui. Então, ele começa de um número maior e vai para um número menor. E no gráfico, sempre os pontos vão começar aqui de cima, lá para baixo, certo? Então, toda vez que o coeficiente a dessa função, o número que vem aqui na frente do x, for um número negativo, essa função
vai ser uma função decrescente. Continuando, então, a raiz ou o zero da função. Raiz da função é o valor da função para a qual a imagem dela é nula, ou seja, são todos os valores de x aonde eu consigo anular o valor real dessa função, certo? De modo geral, nós conseguimos encontrar o valor, o zero da função, transformando essa equação aqui que define ela em zero, ou seja, esse y vai ter que ser igual a zero. E resolvendo essa equação, eu vou encontrar um valor que define então como sendo o zero da função. De maneira bem resumida, eu vou pegar o menos b, porque é o menos b, porque aqui ele é positivo, ele passa negativo, e vou dividir por esse a aqui. Então, como que eu vou fazer, por exemplo, para achar o zero da função y igual a 2x menos 2? Vou pegar esse 2x menos 2 e vou dizer que ele é igual a zero, porque eu quero achar o zero da função. O 2, que é negativo, passou positivo. Esse 2 da frente do x que está multiplicando passa dividindo. 2 dividido por 2, x é igual a 1. Então, quando o valor de x for igual a 1, trocando ele aqui por 1, eu vou encontrar o valor da função igual a zero. Observa, 2 vezes 1, 2. 2 menos o 2, 0. Então, é quando a função é zerada. No gráfico, nós observamos o zero da função quando ele passa em cima do eixo de x. E o zero da função é muito importante para a gente fazer o estudo da variação do sinal da função. Para quais valores de x o y é negativo e para quais valores de x o y é positivo. Então, lembrando, para encontrar a raiz de uma função, basta eu resolver a equação do primeiro grau que se formou com a lei de formação dessa função. E finalizando, nós vamos ter então o estudo do sinal. O estudo da variação do sinal é aquela representação que nós temos para considerar para quais valores de x a função é negativa, para quais valores de x a função tem imagem positiva, e aonde está o zero da função. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para estudar o sinal da função, calcular o zero da função. Então, eu vou pegar esse 2x mais 5 igual a zero. 5 é positivo, passa negativo. 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o zero da função é 5 meios. Como a função é crescente, eu vou traçar o eixo x aqui e vou traçar uma reta crescente aqui, ó, de baixo para cima. E aonde ela passar em cima do x, eu vou marcar quem? O menos 5 meios. Nesse menos 5 meios é o zero da função. Então, ali o y é nulo. Ele não é nem positivo e negativo. Antes desses 5 meios, nós observamos que o gráfico está todo abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x, então, nós temos valores negativos. Aí nós dizemos que para todo x menor que 5 meios, a função é negativa. Depois dos 5 meios negativo, nós observamos que o gráfico fica para cima do eixo x. Então, ali ele é positivo. Então, nós costumamos dizer que para todo valor de x maior que 5 meios negativo, a função tem imagem positiva, certo? Então, o estudo do sinal é para a gente verificar quando a função tem imagem positiva e quando a função tem imagem negativa. Outro exemplo de uma função decrescente, tá? É estudar o sinal da função menos x mais 4. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, achar o zero da função. 4 que é positivo passa negativo. O 1 negativo está multiplicando, passa dividindo. Menos 4 dividido por menos 1, o zero da função é igual a 4 positivo. Então, eu vou traçar aqui o plano cartesiano. Vou marcar o 4 aqui, ó, né? Que é o zero da função, e vou analisar. Como a função é decrescente, tá? Antes do 4, o gráfico ficou para cima do x, não ficou para cima do x? Então, para qualquer valor de x menor que o 4 positivo, nós temos a imagem da função positiva. Já depois do 4, o gráfico passou o eixo x e veio para o lado de baixo. Nesse caso, para qualquer valor
de x maior que o 4, a função é negativa, certo? Então, esse seria a parte final do estudo da função do primeiro grau.